O plenário do Senado terá a sessão de debates amanhã sobre o projeto de lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos não previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, o chamado rol taxativo. Sobre isso, eu vou começar agora com o Dr. Rafael Roba, advogado especialista em direito à saúde. Dr. Rafael, muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, Nelson. Prazer em falar com vocês. Explique para a gente primeiro o que é o rol taxativo. Olha, Nelson, o rol da ANS é o rol de coberturas que os planos de saúde têm a obrigação de prestar para os consumidores. Então, os procedimentos que estão no rol, obrigatoriamente, precisam ser cobertos pelos planos de saúde. A grande discussão que existe com relação à questão do rol é se os planos teriam ou não obrigação de cobrir tratamentos que não estão previstos no rol. Então, quando se diz que o rol é taxativo, ou seja, quando se defende que o rol é taxativo, quer dizer que os planos só teriam a obrigação de cobrir aquilo que está no rol. Quando se diz que o rol é exemplificativo, é que se defende que o rol é apenas uma referência básica e os planos não estariam limitados apenas às coberturas que estão previstas lá no rol. Outros procedimentos, eventualmente, também teriam que ser cobertos pelo plano. Essa questão do explicativo quer dizer que é daqui para mais, nunca daqui para menos, né? Exatamente. O rol exemplificativo, ele traz como interpretação do rol o sentido de que o rol ele é apenas uma referência básica, né? Então, o rol ele vai servir para que as operadoras, por exemplo, estabeleçam o seu risco, precifiquem os planos, e aquele é o mínimo que será coberto pelos planos de saúde. Mas se o paciente eventualmente vier a necessitar de um tratamento que não está no rol, se a gente interpretar o rol como exemplificativo, então quer dizer que o plano também teria que cobrir tratamentos que não estão no rol. E a discussão que vai existir amanhã no Senado é justamente por conta de um projeto de lei que quer reafirmar que o rol ele é exemplificativo, ele é uma referência básica e quer criar critérios para quando o consumidor pode ter procedimentos que não estão no rol cobertos pelo plano de saúde. O senhor entendeu exemplificativo, exemplificativo. Foi nessa situação exemplificativo que eu queria lhe perguntar aquela hora. Doutor, bom, muito bem. Então está posta esta discussão. E nessa questão do exemplificativo, qualquer doença que não está naquele rol poderá ser atendida pelos planos de saúde ou também há limites para esse tipo de solicitação? Olha, Nelson, é até importante fazer um esclarecimento que o rol ele não é um rol de doenças que devem ser cobertas, ele é um rol de procedimentos. Na verdade, a própria lei dos planos de saúde diz que os planos são obrigados a cobrir todas as doenças que estejam listadas na Classificação Internacional de Doenças da OMS. Então, todas as doenças que possuem um CID obrigatoriamente precisam ser cobertas pelo plano de saúde. A questão é quais procedimentos vão ou não ser cobertos pelos planos de saúde para tratar essas doenças. Então, o rol ele é um rol de procedimentos. O projeto de lei ele diz que o rol da ANS ele é um rol de cobertura básica. Ele só reafirma aquilo que está na lei que criou a ANS. A Lei 9961, que é a lei que criou a ANS, estabelece que a ANS ela é competente para criar um rol de cobertura básica dos planos de saúde. E o projeto de lei que altera a lei dos planos de saúde, esse que será debatido amanhã, ele reafirma isso, que o rol ele é uma referência básica e para que um consumidor, um beneficiário de plano de saúde tenha o seu tratamento, eventualmente que não esteja no rol, coberto pelo plano de saúde, ele precisa ser prescrito pelo médico, uma prescrição justificada. Ele precisa demonstrar também que esse tratamento que está sendo solicitado, ele tem a eficácia comprovada pela medicina baseada em evidência, ou que ele tenha sido já recomendado por pelo menos um órgão técnico de avaliação de tecnologia, como, por exemplo, nós temos aqui no Brasil a Conitec, que é quem avalia a incorporação de tecnologias para o SUS, ou qualquer outro órgão internacional, desde que seja um órgão de renome. Então, não é qualquer procedimento que vai ser coberto pelo plano de saúde. O projeto de lei ele traz
requisitos muito claros. Então, por exemplo, procedimentos médicos experimentais ou procedimentos apenas com finalidade estética continua sendo excluído da cobertura do plano de saúde. Existe aqui critérios técnicos para que, de fato, o paciente tenha um tratamento, ainda que ele não esteja no rol, justamente para não comprometer o tratamento daquele paciente e resguardar a vida e a saúde do paciente. A questão dos procedimentos, é claro, eu só me permite só a minha ignorância, doutor, nessa questão, é que, às vezes, para se tratar uma determinada doença, você precisa de determinados procedimentos. E alguns desses procedimentos podem não ser cobertos por esse rol taxativo, a não ser que haja uma modificação como essa que está sendo estudada. Ora, se há a preconização de que todas as doenças devem ser tratadas, mas os procedimentos nem todos são cobertos, como fechar essa conta? Olha, Nelson, a questão é que assim, os planos de saúde eles vão ser obrigados a cobrir tratamentos que sejam reconhecidos cientificamente, né? E esses tratamentos, eles sempre foram cobertos, né? Se a gente for analisar o histórico de interpretação do rol, o rol da ANS sempre foi interpretado como um rol exemplificativo, inclusive pela própria ANS. A própria ANS, quando atualizava o rol, sempre deixava claro na resolução normativa que aquele era um rol de cobertura básica e mínima. Ou seja, o rol nunca foi interpretado como um rol taxativo. E os planos sempre cobriram, de forma excepcional, tratamentos que não estão no rol. Né? Então, isso já está precificado pelo mercado. A questão é que, de forma mais recente, houve uma mudança na interpretação do rol, principalmente por conta de uma decisão do STJ que passou a tratar o rol como taxativo. E isso é muito perigoso para os consumidores, porque pode deixar tratamentos importantes que eventualmente ainda não entraram no rol fora da cobertura dos planos de saúde. Os pacientes eventualmente podem ter limitações de tratamento, né? E isso, em segundo plano, pode inclusive sobrecarregar o SUS, porque pode fazer com que pacientes que não tenham o seu tratamento garantido pelo plano de saúde busquem o sistema público e sobrecarreguem ainda mais o SUS, que hoje já é subfinanciado, já faz muito com pouco que tem, né? Então, essa interpretação do rol taxativo é uma interpretação que pode fazer com que muitos consumidores, de fato, não consigam efetivamente tratar as suas doenças. Eu fiz essa colocação porque, óbvio que não é uma experiência, mas são relatos que eu já ouvi, né, por acompanhar, mas há procedimentos, por exemplo, que utilizam determinados equipamentos de complexidade tecnológica ou avançados que alguns planos de saúde não querem cobrir e que são importantíssimos, às vezes, para se tratar aquela doença, para se não, às vezes, nem resolver, mas deixar de uma forma paliativa a pessoa em condições um pouco melhores. Essa situação, ela também entra nessa questão do exemplificativo, não? Olha, esse tipo de procedimento, eventualmente, teria que ser coberto pelo plano se for demonstrado que, segundo a medicina baseada em evidências, ele é um tratamento eficaz, é um tratamento seguro, ou que ele já tenha sido recomendado por um órgão de avaliação técnica. E aí todas essas questões já vão ter sido avaliadas ou por estudos científicos ou por esses órgãos de avaliação técnica, como, por exemplo, a Conitec, que sempre avalia a questão da eficácia e da segurança dos procedimentos, né? E a grande discussão envolvendo o rol também está presente na questão dos medicamentos para tratamentos oncológicos. Então, muitos medicamentos para tratamento oncológico que já foram aprovados pela Anvisa, né? Ou seja, são medicamentos eficazes e seguros, não são cobertos pelo plano de saúde porque ainda não entraram no rol da ANS. Então, muitas vezes o que a gente vê, na verdade, é o rol defasado, o rol que não acompanha a evolução da medicina, limitando o tratamento de consumidores, né? Então, isso tem levado ao longo do tempo ao aumento da judicialização. O judiciário, Nelson, nunca deu um cheque em branco para os consumidores. A gente que acompanha a judicialização dos planos de saúde sabe que o judiciário sempre teve critérios para analisar o que está sendo pedido pelo consumidor antes de conceder.
O consumidor nunca teve um cheque em branco, mas na justiça o consumidor sempre teve uma avaliação justa, né, de que tratamentos que não estão no rol, mas são recomendados, são reconhecidos pela comunidade médica, devem ser cobertos pelo plano de saúde. Agora, interpretar o rol como taxativo é realmente deixar o consumidor, muitas vezes, sem o tratamento eficaz que ele necessita para combater uma doença. Vou fazer uma última pergunta que chegou para a gente aqui, eu preciso passar, já estamos no limite. Isso independe do plano de saúde, do valor que se paga no plano de saúde, para o seguro saúde também, vai valer para todos? Isso, os planos de saúde, eles têm, eventualmente, redes credenciadas, redes hospitalares diferentes, conforme o seu custo, o seu preço, a sua composição, mas o rol da ANS ele tem que ser observado por todos os planos de saúde. Doutor Rafael Roba, mais uma vez, muito obrigado por sempre esclarecer todas as dúvidas aqui no Band News. Eu que agradeço, fico à disposição. Um abraço ao senhor.